Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A Câmara está discutindo mudanças nas leis que regulamentam a posse e o porte de armas. Já foi aprovado o projeto que estende a permissão da posse de armas a toda propriedade rural. E o plenário pode votar em breve relatório do deputado Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, que muda o Estatuto do Desarmamento. O relatório institui como regra geral a permissão para todo cidadão a partir dos 21 anos adquirir e registrar uma arma de fogo, desde que comprovados alguns requisitos, como bons antecedentes e a apresentação de laudo psicológico. Para discutir este assunto polêmico, o Câmara Debate recebe os deputados Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, e Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul. Deputado Bibo, chegou a hora de discutir isso? Tem que mudar mesmo essas leis? Sim, sem dúvida alguma. O cidadão de bem tem que andar armado e quem tem que andar desarmado é o bandido. Deputado Bira do Pindaré, sua opinião? Bom, esse é um tema que certamente já tem muita polêmica e deve se intensificar com esses projetos aqui na Câmara. Nós entendemos que é preciso investir em segurança pública. O aumento de armas, em lugar nenhum do mundo, tem comprovação de que isso diminua a violência ou os problemas de segurança pública. Até os Estados Unidos já começaram a fazer um movimento inverso, né? O próprio presidente Donald Trump começa a reconhecer que realmente o problema das armas está afetando, né, a criminalidade nos Estados Unidos, que é o país mais poderoso do mundo. Então, eu acho que esse não é o caminho para se resolver o problema da segurança pública em nosso país. Deputado Bibo, Pesquisa desta semana nos Estados Unidos, com aumento de 186% de pessoas armadas, reduziu muito o número de homicídios nos Estados Unidos. O que o presidente Trump fez foi tomar precaução maior, mas jamais tomará alguma atitude que faça com que o cidadão norte-americano ande sem arma. Pode ter certeza disso. Cidadão norte-americano armado. E no Brasil, o senhor acha que isso aumenta a segurança da pessoa armada? Eu não tenho a menor dúvida. Porque, por exemplo, hoje eu estou num restaurante, tem umas 200 pessoas no restaurante, o bandido entra no restaurante, todo mundo quieto aí, passa o celular, passa o dinheiro, porque sabe que não tem ninguém para reagir. A partir do momento que o bandido sabe que tem pelo menos a possibilidade do cidadão estar armado, já vai inibir. Hoje, raposa cuidando do galinheiro. O cidadão de bem, ele não tem o que fazer. Eu, por exemplo, eu não vou usar armas. Eu não vou, acho que todos têm direito, mas eu não vou usar armas porque eu acho que, para mim, não vai ser a solução. Mas eu acho que quem quer ter armas deve ter o direito, contanto que tenha o exame psicológico, que tenha capacidade, que tenha... Não é qualquer um chegar e pegar uma arma, não é assim. Tem que estar preparado. Aí não tem problema. Que passa a ideia, não, todo mundo vai andar armado. Isso eu sou contra. Tem que ter condições psicológicas, né, tem que ter um treinamento de tiro, aí sim, não tem porquê. É aquela história a segurança pública que vai garantir. Então, por que exigem que nas empresas nós tenhamos, por exemplo, que usar extintores, se nós temos bombeiros para fazer o atendimento a incêndios? Por quê? O bombeiro, então, vem apagar o incêndio, não precisa ter o extintor. É a mesma coisa na segurança. Eu acho que eu tenho que ter a arma, que é o meu extintor, no caso. Deputado Bira, o senhor acha que essa liberação, flexibilização do Estatuto do Desarmamento deixaria alguns bandidos, como disse o deputado, com medo de agir, temendo que alguém, num restaurante, como o deputado citou, tivesse armado? Olha, não há comprovação científica disso. O caso dos Estados Unidos, por exemplo, que é o país mais poderoso do mundo, ele tem 36 mil homicídios por ano. É a metade do que existe aqui no Brasil, né? Então, o fato de ter a liberação de armas não é uma garantia de segurança para o cidadão. Pelo contrário, você pode até aumentar algum tipo de atividades criminosas que tem acontecido no nosso país, exatamente pela facilidade que o cidadão tem de acessar armas. É o caso, por exemplo, do feminicídio, né? Dos crimes que acontecem dentro de casa, entre vizinhos, briga de trânsito. Tudo vai ser motivo de morte, porque as pessoas vão estar armadas.
Então, ao invés de você resolver o problema, você vai amplificar o problema, né? Porque hoje o problema é com a criminalidade. Ora, a criminalidade do Brasil, nós sabemos que está associada ao tráfico de drogas, né? Tem elementos pela falta, pela insuficiência ou precariedade do sistema de segurança. Ao invés da gente resolver o problema onde ele está, a gente está ampliando os nossos problemas na medida em que adota providências como essa, de liberar o uso de arma no país, né? Posse, enfim, como acontece em razão desse projeto que está aí. Deputado Bibo, o senhor concorda que... Eu concordo plenamente com o que disse o deputado Bira agora. Veja que nos Estados Unidos o armamento lá é quase que total, liberado, né? E ele acabou de dizer que lá tem a metade dos homicídios que no Brasil. Então, se lá andam armados e tem a metade de homicídios, já comprova que é melhor a população andar armada. Mas não é uma população armada como muitos pensam. Eu não prego isso em momento algum. Eu acho que eu, por exemplo, não vou usar armas. Não vou, eu acho que não preciso usar arma, não gosto, não é? Eu acho que eu, conversando, posso achar um jeito. Mas quem quer usar armas, por exemplo, o produtor rural, ele está lá na sua propriedade. Aprovamos para que a posse não fique só na residência, mas sim em toda a propriedade. Eu sei que é isso. Eu vivo a vida rural. E o produtor, quando está em casa dormindo, vão lá bandidos e praticam o abigeato. Que me surpreendi que a maioria dos deputados não sabem o que é abigeato. Não explica, deputado. Não, pois eu fiquei surpreso. Como é que estão votando uma lei para liberar posse de armas na propriedade rural e não sabem o que é abigeato? A partir do momento que saibam o que é abigeato, vai sensibilizar muito mais. Abigeato é quando o bandido, ele entra na propriedade, mata o animal, mata a vaca e carneia a vaca no local. Carneia e pega a carne para vender, sem higienização alguma. Isso é abigeato e acontece muito. E como é que vai impedir? Esses bandidos entram lá armados, carneiam vacas, ovelhas. E aí? Como é que vou permitir, por exemplo, que entrem lá, roubem meus tratores, ou então tentem tomar posse, como é o caso do MST? Como é que eu, como proprietário? Aí, são latifundiários, nós temos que dar terra para os demais. O que o MST produziu até hoje? O MST que não tem nem sequer CNPJ. Não posso permitir que pessoas se unam sem terem trabalhado, sem terem produzido nada, sem terem estudado, queiram invadir a minha propriedade simplesmente porque eu sou um produtor rural que tenho terras que eu conquistei com o meu trabalho e herança de família. E eu estou produzindo. O produtor rural, ele paga os mais altos impostos, custos trabalhistas. Os adubos, enfim, vão lá, roubam tudo, colocam fogo. No Rio Grande do Sul, nós tivemos a invasão pelo MST, o MTST, onde tínhamos ali pesquisas, quebraram tudo. Centros de pesquisas foram lá, quebraram tudo. Qual é a vantagem? Pessoas querendo produzir, pesquisar para o bem do Brasil, desenvolvimento, eles entram lá, quebram tudo e fica por isso mesmo. Tem que acabar com isso. Tem que ter respeito à propriedade de qualquer pessoa. O próprio deputado, eu duvido que ele aceite que alguém invada a casa dele, que chegue a ameaçar a sua família. Eu tenho que ter a arma em casa para isso. E eu tenho um projeto de lei agora, onde eu peço a posse de armas também para o automóvel. Porque hoje o automóvel é uma extensão da residência. Quando eu estou dentro do meu carro, tem que ter a posse de arma. Mas e a briga de trânsito, deputado? A briga de trânsito, ela pode ser com uma faca. A briga de trânsito não é eu estar com a arma que vai inibir. E até porque quem andar com a arma vai ter que ter preparo psicológico para isso. Não é qualquer um que vai andar armado. E briga de trânsito tem bastante por aí. Deputado Bira, eu queria sua opinião sobre esse projeto específico que a Câmara aprovou, vai para a sanção presidencial agora, da área rural. A segurança pública não tem como fazer a segurança de toda a área rural brasileira. E, tanto é quanto foi uma votação até tranquila, mais de 320 votos a favor desse projeto, estendendo por toda a propriedade, não só a residência. O senhor concorda com esse projeto? Olha, eu não concordo, até porque, mais uma vez, não resolve o problema. Você observa que a preocupação maior é com os conflitos agrários. Quando fala de MST,
está se falando de conflitos agrários por conta de uma situação que o Brasil nunca resolveu, que é a questão da reforma agrária, né? E isso acontece em todo o território nacional. Na região que eu moro, que é a região da Amazônia Legal, do Nordeste, né? Lá isso acontece demais, por grilagem de terra, pessoas que já ocupam o território, vejam, não invadiram. São pessoas que já habitam o território e chega alguém, né, um bonitão, um ricaço lá, com um documento de cartório dizendo que é dono das terras. E ameaça as pessoas, tiram elas na força, na marra, né, e muitas das vezes com mortes. Esses conflitos se repetem. Então, medidas como essa, de armar, né, os ruralistas em toda a extensão rural, tende a jogar lenha na fogueira dos conflitos agrários e da violência no campo. Por isso que a gente pondera, a gente se preocupa, porque estão buscando soluções que não são efetivas. E isso vai ficar provado em pouco tempo, né, quando se analisar os números, né, por conta de medidas como essa. Isso só coloca lenha na fogueira dos conflitos agrários. Por isso que a gente tem uma preocupação e não vê medidas como essa como solução para os problemas da segurança no campo. Se a violência está aumentando no campo, é porque ela já está extrapolando as cidades. É um reflexo da criminalidade. Nós temos que enfrentar a criminalidade no Brasil procurando entendê-la cientificamente e com as medidas adequadas de fortalecimento do aparato policial, do aparato judicial e das medidas coercitivas para que esses crimes não aconteçam. Agora, armando a população, seguramente não vai resolver. Quanto mais armas, mais mortes. Isso é o que a ciência prova. Deputado Bibo, pode aumentar a violência no campo? Olha, eu acredito que a violência no campo vai reduzir muito. Vai reduzir muito a partir do momento que souberem que os proprietários rurais estão armados. Agora, eu não incentivo violência em momento algum. Sou totalmente contrário à violência. Eu só acho que não dá para deixar, como vivemos hoje no Brasil, onde quem anda armado é o bandido. Isso tem que acabar. Quem tem que andar armado são as forças de segurança e o cidadão de bem também tem direito a se defender. O criminoso ele não tem que andar armado e tem que estar preso. Agora, o próprio integrante do MST, se ele está na sua residência, não quer dizer, porque ele seja do MST, que não vão assaltar a casa dele. Ele também vai querer defender a sua casa. Pode ter certeza. O membro do MST que tem a sua propriedade, sua casa, ele vai querer ter arma para defender quando alguém for assaltar. Agora, eu já falei várias vezes, já debati muito com pessoas que são contra o armamento. E depois de um tempo, teve alguns que foram assaltados. A partir do momento que alguém é assaltado, eu, por exemplo, fui, aonde pego o carro, está com a mulher, olha aqui, eu faço o que eu quero com a tua mulher, tu vai fazer o quê? Porque o bandido, quando está armado, ele é covarde, ele oprime, ele debocha. E quando ele perde a arma, que chega a força de segurança, ou a gente consegue atacar ele, viram os coitadinhos. Mas quando eles estão com a arma, o bandido, ele é mau. E quem passa por isso, vê uma filha que foi estuprada, por exemplo, um parente que foi morto por bandido, aí muda. Numa hora como essa, a pessoa com arma consegue usar a arma como deveria? Estando preparado, sim. Quem é que não vai querer usar arma quando sabe que tem alguém querendo estuprar sua filha ou está tentando estuprar sua filha, como já aconteceu? Eu já tive ameaça dentro do carro, o cara, vou pegar a tua mulher e fazer o que eu quero agora. E botou o revólver na minha cara. Você vai fazer o quê? Quem passa por essa situação, o deputado com certeza nunca passou por isso. Garanto que não passou. Agora, quem passa por essa situação, que é humilhado pelo bandido e não tem como se defender, eu com a minha família sendo ameaçada, eu prefiro morrer defendendo minha família. Assim como quem está nos assistindo vai querer defender a sua família. Se não tiver arma, vai defender como? Por favor. Deputado Bira, o clima no Congresso, na Câmara especificamente, parece mais favorável à aprovação de mudanças agora no Estatuto do Desarmamento, que vem sendo discutido há vários anos, mas agora parece que a chance de mudar aumentou. O senhor que é contra essas mudanças, como é que a oposição está trabalhando para não aprovar? Primeiro, a oposição fez uma frente de resistência ao método que o governo estava adotando para fazer essas alterações.
Você lembra que no início o governo queria mudar por decreto. Foi no início Né? do ano. No início do ano. E isso foi derrubado por ação da oposição, medidas tanto aqui no Congresso, através de projetos de decreto legislativo, como também medidas judiciais. Né? O Supremo também se posicionou contra isso. De maneira que agora nós estamos pelo menos com o método correto. Existe projeto de lei e nós vamos debater o assunto no Congresso Nacional. E eu não estou convencido de que o governo tem a maioria para aprovar do jeito que ele bem entende. O governo quer liberar, por exemplo, né, a posse de armas e quer liberar a caça no Brasil. Né? Quer dizer, tem uma série de medidas aí que eu acho que vai gerar muita polêmica e haverá muita resistência da sociedade. A população não aprova, na sua maioria, essas medidas. De maneira que nós vamos fazer o debate com argumentos, né, mostrando e buscando as bases científicas para fundamentar o nosso posicionamento em relação a medidas como essa. As armas realmente não resolvem o problema da violência. Deputado Bira, eu queria voltar no assunto que o deputado Bira falou antes, de aumentar a violência, agravar a violência em casos domésticos, a pessoa que está com a arma e acaba levando a uma situação mais grave do que seria uma briga ali. Uhum. É um risco? A violência doméstica, o feminicídio, ele existe e vai continuar existindo. Isso não tem a menor dúvida. Agora, o homem covarde que pega uma mulher, com as próprias mãos, ele pode cometer um feminicídio com uma faca. Eu não vejo o fato de estar armado, claro que pode aumentar, mas compensa. O dado que o deputado me deu aqui, fiquei muito feliz que os Estados Unidos têm uma população maior que a nossa, amplamente armado, e tem a metade de homicídios do que aqui. Eu acho que esse dado diz tudo. Isso diz tudo. Agora, eu não faço parte da bancada da bala, por exemplo. Eu não sou a favor de todo mundo andar armado e digo mais, o policial se mata um bandido que esteja parado ou covardemente, deve ser punido. Não é assim, sair dando tiro em todo mundo, matando quem quer. Não, se cometer um excesso, tem que ser punido. Senão aí vira um bang-bang, faroeste. Não é isso. Eu prego tudo com bom senso. A partir do momento que alguém tiver abuso de autoridade, que cometa um assassinato injustamente, tem que ser punido. Não pensem essa ideia de que vai virar um bang-bang aqui. Não, e eu sou contra isso. O cidadão de bem tem direito a defender a sua propriedade e, acima de tudo, a sua família. Deputado Bira, essa questão que o senhor falou um pouco sobre violência de uma forma geral, a Câmara também não deveria estar debruçada sobre outros temas ligados à violência, diminuir a violência de uma forma geral no Brasil, para diminuir a necessidade de armas? Claro, né? E isso deveria ser a iniciativa do governo, né? Porque a Câmara debate em cima de projetos, mas o que o governo está mandando, né, é um projeto que libera armas, né? Ou seja, que joga mais gasolina na fogueira, né? Porque vai facilitar o acesso das pessoas às armas e isso tende a aumentar a criminalidade, a violência e tudo que já acontece no país. Eu vou dialogar aqui com o deputado Bibo, quando ele fala do dado dos Estados Unidos, e só queria lembrar que os Estados Unidos, comparado com os outros países desenvolvidos, é o mais violento de todos, né? E os outros países, na sua maioria, não têm a liberação de armas como tem nos Estados Unidos. Então, não é comparar os Estados Unidos com o Brasil, é comparar Estados Unidos com outros países desenvolvidos do mundo. Aí você observa que há uma disparidade, né? E que a política armamentista não resolve o problema. Pelo contrário, aumenta e a gente vê na mídia todo dia, acontece nos Estados Unidos, as maiores atrocidades exatamente pela facilidade que se tem de acesso às armas naquele país. De maneira que eu acho que é algo que tem que ser repensado. Senão, realmente, nós vamos voltar para o faroeste. Ou seja, o mundo, a humanidade, já passou por isso e superou isso. Quer dizer, colocar a arma na cintura de cada cidadão é sim transformar o Brasil num faroeste. E aí, se prepare, porque a guerra é de todos contra todos. Deputado Bira. Bem, como bem disse o deputado Bira, os Estados Unidos é um país desenvolvido, nós somos subdesenvolvidos. Os Estados Unidos, o maior país do mundo, desenvolvido, tem a população armada e a metade do número de
homicídios que nós temos. Então, quer dizer que nós temos que evoluir. Nós somos subdesenvolvidos, para ficarmos desenvolvidos igual aos Estados Unidos, vamos armar e teremos então metade da taxa de homicídios. Vamos então nos tornar desenvolvidos. E os outros assuntos estão ligados à violência de uma forma geral, teriam que ser encarados com mais celeridade? Sim, já reduziu. Hoje está valendo, inclusive, aqui no site da Câmara, acho que tinha esse dado, não, no Tribunal do Judiciário, que reduziu em 25% o número de homicídios no Brasil com a posse de Bolsonaro. Sabe por quê? Porque hoje a polícia está sendo valorizada. Hoje não se protege mais o bandido. Nós temos parlamentares aqui do Rio Grande do Sul que costumeiramente são conhecidos como defenderem bandidos. No Rio Grande do Sul, no meu estado, no governo do PT, do Olívio Dutra, o policial, quando ia em confronto com um bandido, ele tinha que dizer: alto lá, eu sou um policial e posso atirar. Era obrigado a dizer isso. Quando ele dizia alto lá, tomava um tiro na testa. Então, nós temos que valorizar a polícia e não o bandido. E isso mudou. A população, há um tempo atrás, tratava o policial como um bandido. Qualquer coisinha que o policial fizesse com um bandido, punição no policial. E agora mudou. Quem tem que ser punido é o bandido e não o policial. E se tiver policial ruim, corrupto, deve ser punido também. Mas estamos aqui o quê? O certo e o errado. Vivemos numa sociedade. E o parâmetro de quem nos defende, quem dá a vida por nós diariamente, é o policial. E esse tem que ser valorizado. E diante dessa valorização, só o aspecto moral já fez com que reduzíssemos em 25% o número de homicídios do Brasil. Por quê? O bandido vai ser colocado no lugar dele. Não digo tanto exagero, o governador do Rio de Janeiro, aquele sim é metralha para todo lado. Aquele ali é jogo muito pesado. Eu não chego a tanto. Eu só quero que a polícia seja respeitada e não o bandido. Deputado Bira, falta valorização, respeito à polícia? Não tenha dúvida, né, que há, e ainda não há evidências de valorização por parte desse governo atual em relação às polícias. Inclusive, na questão da reforma da Previdência, foi uma categoria que se manifestou bastante, né? Inclusive, foi a que mais reclamou, né, da forma que estava sendo tratada nessa reforma da Previdência. Chegou até a chamar o presidente de traidor, né, porque foi uma categoria que maciçamente votou no presidente que está aí, né, de maneira que eu não estou vendo ainda essa valorização dos policiais por parte do atual governo. Se há uma estatística, um indicador positivo, nós vamos ter ainda que interpretar que fatores concorreram, mas seguramente não foi a valorização dos policiais. Não, do meu ponto de vista foi justamente isso, dizer que a polícia agora é valorizada e desvalorizando o bandido. Eu sou a favor de que o policial deva ganhar o máximo possível. Tudo tem um limite, mas tem que ser muito valorizado. Mas equipamentos, infraestrutura para combater a bandidagem, isso terão com certeza. E o governo Bolsonaro, ele mesmo, do Exército, como ele é no caso, ele valoriza muito a polícia. Agora o problema dos salários, esse é um problema que se debate aí, todo mundo quer ganhar sempre mais, né? Todos querem ganhar mais. Eu sou jornalista, minha classe, por exemplo, nós temos um piso salarial muito baixo. E o jornalista trabalha sábado, domingo e feriado. E ninguém reclamou. Eu defendi a classe lá no plenário e poucos me deram apoio para ver que o reivindicar salário é muito relativo. Até porque a maioria dos jornalistas são privados, nós não temos essa cultura. E a polícia, ela é toda pública, né? Algumas privadas, que aí é diferente. Mas a verdade é que o salário, com certeza, vai tentar dar o máximo possível, porque o policial tem meu respeito. Tem policial corrupto? Tem. Tem jornalista corrupto? Tem. Nós vamos tentar limpar, não limpa nunca, mas vamos atenuar. Agora que a valorização das forças policiais são imperativas para o governo Bolsonaro, pode ter certeza que sim. Bom, esse debate vai continuar no plenário, porte de armas. Essa edição do Câmara Debate fica por aqui. Eu sou Mariana Pichit, que você pode assistir a esta e qualquer outra das nossas edições no nosso programa, inclusive este, entrando em nossa página na internet ou acessando o canal do YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau.